Lembra da Vaza Toga? Vaza Toga, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Vocês lembram que vazou aquele negócio, que a gente não sabe o que aconteceu, porque tínhamos 6 gigabytes e os gigabytes sumiram? Então tá aí, ó. Mensagem mostra pedido de Alexandre de Moraes para selecionar o filho de Jair Bolsonaro em um ativista argentino. Então, o Alexandre de Moraes, ele queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro estava na mira. Tinham que botar ali beterraba na feijoada, tinham que fazer várias coisas, ou seja, sejam criativos, mas prendam o Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro era um que estava na mira deles. Aí, o que aconteceu também, muito interessante, que nós precisamos falar para vocês, é que saiu essa matéria aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Olha, de acordo com a matéria dele próprio, na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. E isso surgiu agora? É recente, surgiu agora nos últimos dias. A gente sabe que as sanções a Alexandre de Moraes estão sendo discutidas há mais tempo, só que qual é a novidade? É que agora essas sanções englobariam não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas também juízes auxiliares, delegados da Polícia Federal e também integrantes da Procuradoria-Geral da República, como o próprio PGR Paulo Gonet, que teriam embasado decisões de Alexandre de Moraes, concordado com decisões de Alexandre de Moraes, de bloqueio de redes sociais de usuários nos Estados Unidos. Ou seja, esse pacotão puniria não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas todas as autoridades brasileiras que de algum modo atuaram para bloquear perfis e, segundo a Casa Branca, promover censura nas redes sociais. Ou seja, pode envolver esse novo modelo, esse pacotão aí 2.0 de sanções, envolveria pelo menos uma dezena de autoridades brasileiras. 2.0 turbo. E qual é também, Neila, uma questão importante nesse pacotão, nesse texto que está sendo elaborado pela Casa Branca e será submetido, ao fim e ao cabo, ao próprio presidente Trump. Que esse texto, inicialmente, ele vai estipular imediatas sanções a Alexandre de Moraes e dar um prazo de 120 dias para que o Departamento de Estado dos Estados Unidos identifique outras autoridades brasileiras que teriam promovido censura a cidadãos que vivem nos Estados Unidos por meio da derrubada de redes sociais. E qual a intenção nisso? Tem uma questão muito estratégica nesse prazo de 120 dias. Que o governo dos Estados Unidos ele quer ver como as autoridades brasileiras vão se portar depois que as sanções a Alexandre de Moraes já estiverem em vigor. Porque há uma expectativa da Casa Branca que, com as punições a Moraes já em andamento, ele já sofrendo os impactos dessas decisões, que as demais autoridades brasileiras recuarão em seus movimentos, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, que também estão na mira, sobretudo os ministros da primeira turma, Claro. que é a turma de Alexandre de Moraes, os 5 ministros da primeira turma, que teriam concordado, por vezes, em decisões de derrubada de perfis. Esses 120 dias começam quando? Começarão a partir do momento em que a medida entrar em vigor. Ou seja, ainda não há um prazo para que essa medida entre em vigor. Esse texto está sendo elaborado por auxiliares de Donald Trump na Casa Branca, será submetido ao presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer adaptações no texto. E o que esse texto prevê atualmente, esse esboço, é que haverá punição imediata a Alexandre de Moraes, quando ele for entrar em vigor, e prevê o prazo de 120 dias para sanções a outras autoridades. Contudo, eu conversei também com ministros do Supremo Tribunal Federal, Dala. Vamos lá, pessoal, vamos entender. Então, olha tudo que saiu hoje, tá? Por causa do Eduardo Bolsonaro, vai sair coisas, primeiro, contra o Alexandre de Moraes. Vamos entender. A primeira bomba cai no colo do Alexandre de Moraes, né? Sanções a Alexandre de Moraes. Então, entenda, é um pacotão. O primeiro cai no colo do Alexandre de Moraes. Para quê? Para que eles observem qual será o posicionamento dos outros ao seu redor. O posicionamento será de recuo? O posicionamento será vamos largar a mão desse cara? Ou o posicionamento será vamos apoiar a ele? Eu sempre falei para vocês que as sanções, ela é uma arma, né? É uma arma que você não quer usar. As sanções é igual quando você diz pro teu filho, olha, se você não parar de fazer isso, eu vou te bater. Você não quer bater. Você quer usar o vou te bater
para ameaçá-lo, para que ele não o faça. Então, as sanções é a última medida, porque é a pena de morte financeira para o indivíduo. Então, de acordo com a matéria que não é minha, é uma matéria da velha mídia, o Alexandre de Moraes será usado, será sancionado. Ele será sancionado e aí vamos observar quem é que vai se aproximar ao Alexandre de Moraes. Quem é que vai ficar com o Alexandre de Moraes? Quem ainda vai continuar segurando a mão dele? Porque vocês serão os próximos. Entendeu a jogada? A gente vai cair de pau em cima dele e de qualquer um que tentar defendê-lo. Vocês vão voltar à normalidade no Brasil ou vocês vão ficar do lado do Alexandre de Moraes? Vocês têm que escolher. Ou vocês vão torar no pau com a gente, ou vocês vão largar a mão do Alexandre de Moraes e buscar uma normalidade. Porque isso vai demorar uns 120 dias. Não é que ele será punido em 120 dias. Ele será punido o mais breve possível e em 120 dias os outros, dependendo das ações deles, serão ou não punidos também. Acredito eu que muitos serão punidos porque já agiram como a Gestapo dele. Esses também serão punidos. Mas e o Gilmar Mendes? Você acha que o Gilmar Mendes tem fortunas em Portugal? Vai querer perder essa fortuna toda? E os que têm dinheiro aqui nos Estados Unidos vão perder a fortuna toda? Então, são essas coisas que a gente está vendo. Agora, pensa comigo. Tudo isso aconteceu hoje. Na mesma hora que o Eduardo Bolsonaro falou, não volto mais ao Brasil. Imagina você. Por causa do Eduardo Bolsonaro, nós poderemos ter o Alexandre de Moraes sancionado, todo o seu escritório sancionado, o Gunês sancionado, outros ministros sancionados, o delegado Fábio Chó sancionado, o policial federal que envolvido sancionado. Ou seja, por causa do Eduardo Bolsonaro, essa galera toda pode se ferrar. Então é óbvio que o Eduardo Bolsonaro, uma vez soltando essa bomba, não tem como ele voltar ao Brasil. Não tem a menor coisa. Cara, tá todo mundo se ferrando por causa dele. Sim, o Paulo Figueiredo ajudou, sim, todo mundo ajudou, vocês ajudaram pra caramba, mas se nós tivermos de apontar uma pessoa que é o grande responsável por essa, digamos, contra-ofensiva, essa contra-revolução está chegando no Brasil, é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro era o cara mais próximo ao presidente Donald Trump. Então, ele está conseguindo tudo isso. Então, o ódio ao Eduardo Bolsonaro vem de todos os lados. Eles querem destruir o Eduardo Bolsonaro, porque é pessoal. Por causa do Eduardo Bolsonaro, esses caras estão todos já na beira do abismo. Estão tudo na beira do abismo. E vão se lascar. E aqui que está o ponto. Você acha que vai funcionar? Será que essa jogada vai funcionar? Ou seja, vamos sancionar o Alexandre de Moraes primeiro e vamos olhar o que as pessoas vão fazer. Você acha que o Gilmar Mendes vai pular na granada, né? Aqui nos Estados Unidos tem aquele ditado, né? O cara pula na granada, né? O soldado, ele pula na granada para proteger o seu amigo. Você acha que algum desses juízes irão pular na granada? Você realmente acha isso? Eles vão pular na granada? Vão perder tudo que ele tem? Vão todos sendo sancionados também para defender esse psicopata aeroporto de piolho que tem no Brasil? Você acha que eles irão fazer isso? Não sei, eu não sei o que vai acontecer. Mas a jogada das sanções é exatamente essa. A gente ferra com o faraó, a gente ferra com ele e manda um aviso. Vocês vão querer entrar na porrada também ou vocês vão voltar à normalidade no Brasil? Tá na mão de vocês. Vocês vão decidir. Porque ele já tá ferrado. E isso aqui é radioativo. Se você defender o cara, você vai se ferrar também. E vai se lastrar para todo mundo que entrar numa dele. É mais ou menos isso que eu estou vendo. E por isso reforçou a tese
do Eduardo Bolsonaro não voltar ao Brasil. E logo depois, aí também, né? Cara, hoje, eu falei pra você, o dia da bomba, né? Bum, bum, bum. Parecia um dia na Segunda Guerra Mundial com aqueles aviões B-52 jogando bomba em tudo quanto é lugar. Aí o que acontece? Bum, Eduardo vai e joga outra bomba. Bum, aí agora o Gonê decidiu dizer não vamos retirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Aí me vem o psicopata e diz, não tem problema, o Eduardo Bolsonaro fica com seu passaportezinho. Recuou. Deu medinho. Não vai dizer pra mim que demorou 18 dias pro cara tomar uma decisão sim ou não? E hoje que o Eduardo Bolsonaro falou, meu filho, deixa de ser trouxa, não vou voltar não. Aí ele decide. Para com isso. É lógico que a jogada era torturar o Eduardo Bolsonaro. A jogada era, ou você muda ou a gente vai arrancar seu passaporte. Meu amigo, vou te explicar pra você o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, possivelmente. O que tá acontecendo com o cara da SWAT lá, como é que é o nome dele? O cara da SWAT. Esqueci o nome do cara, o Marcos, né? O Duval. A mesma coisa que aconteceu com o Duval. Olha o que aconteceu com o Duval. Tiraram o passaporte do cara, tiraram o salário do cara, tiraram tudo do cara. E eles iriam fazer a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro. Esse negócio, não vamos tirar o passaporte dele, é porque ele não voltou. Se tivesse voltado ao Brasil, teriam tirado o passaporte, teriam tirado todo o salário, teriam deixado o cara nessa tortura que estão fazendo com o Marcos Duval. Os caras estão torturando o cara, literalmente. O cara tá sob tortura. Mas tá aí. Aí, por exemplo, as pessoas falam, mas Fábio, olha, o Bolsonaro também cometeu um erro, o Bolsonaro também não deveria ter voltado dos Estados Unidos. Pessoal, é muito fácil, né, um engenheiro de obra pronta. Agora que tá tudo feitinho, a gente fala não deveria ter voltado. Realmente, não deveria ter voltado. Mas quando ele voltou, a situação não estava como está agora. Eu acho que se a situação agora, o Bolsonaro não voltaria. Mas não estava assim. Isso foi piorando conforme o dia. Eu tenho certeza que Bolsonaro não iria voltar. O Bolsonaro ficaria nos Estados Unidos se fosse agora, nessa mesma situação. E eu acho que o Eduardo Bolsonaro, lá no começo, ele teria voltado. Entendeu? Meu ponto? Meu ponto é que essa mesma situação agora do Eduardo Bolsonaro tivesse acontecido lá no comecinho, quando o Bolsonaro voltou, eu acho que o Eduardo Bolsonaro também teria voltado. Então é muito difícil a gente julgar o presidente Bolsonaro. Claro, hoje é fácil, todo mundo concorda, não deveria ter voltado, deveria ter ficado nos Estados Unidos e brigado de lá, com certeza absoluta. Mas naquela época, a situação era diferente. Então é muito difícil a gente tomar uma decisão assim, de você... É muito difícil você abandonar. Pessoal, você tem 14 anos que eu não volto ao Brasil, tá? E as pessoas às vezes, mas você não volta por quê? Eu não volto porque tenho medo de ser preso. Não, mas você não vai ser preso. Você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza que eu não vou ser preso? Você tem certeza absoluta? Eu não tenho. Então, se eu não tenho certeza, eu não vou voltar de jeito nenhum. Já falei pra vocês, só volto pro Brasil quando esse cabeça de piolho for preso. Aí eu volto. Se esse cara não sair, eu não volto. Mas você... Porra, eu não volto, cara. Eu não sou maluco. Entendeu? Ir pro Brasil sem saber o que pode acontecer com você no aeroporto. Você tem aí o cara português, que ninguém nem sabia quem era direito. O cara foi preso. Uma menina que parece que era alemã, ou sei lá, uma gringa, foi parada também no aeroporto. O nego nem sabia quem era direito. Imagina brasileiro. A americana que estava aqui quase foi presa. Eu vou voltar de jeito nenhum que eu vou voltar. Então não tem como voltar. A realidade é que a gente fala, eu até falei pro Kleber. Falei, cara, a pergunta é, você vai voltar pro Brasil? Hoje em dia ninguém mais vai voltar pro Brasil. Se o cara tem chance de vir para os Estados Unidos e conseguir aqui ficar legal nos Estados Unidos, não tem para que voltar pro Brasil. Até que o problema seja resolvido. Até que essa contra-revolução aconteça. Não tem como voltar pro Brasil. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então esse negócio, não, nós nem tocamos no passaporte dele. Não tocou porque vocês viram que ele não ia vir de qualquer jeito, então vocês rapidamente, caramba, cara, o que a gente vai fazer? Vamos mudar a jogada.
A gente ia pegar o passaporte e ia fazer igual o Marcos Duval. Mas agora, como o cara não veio, o cara é esperto, não veio, então o que a gente vai ter que fazer? Nós teremos agora que fingir que a gente não ia prender o passaporte do cara. A gente tinha que fingir que... Aí vem a Globo, né? Ah, mas o Eduardo Bolsonaro... Aqui, eu tava vendo a Globo falando. Olha o que a Globo fala, vamos ver. Que acaba de chegar, gente, importantíssima, tudo a ver com a conversa que eu tinha com o Otávio Guedes sobre Eduardo Bolsonaro, que abriu mão do mandato e disse que vai viver nos Estados Unidos e que é perseguido aqui politicamente e juridicamente no Brasil. Tem a ver com aquele pedido de investigação que foi feito, abertura de investigação, pedido feito à Procuradoria-Geral da República pelos deputados Lindbergh e Farias e também um segundo deputado que me escapa aqui o nome, mas de qualquer maneira quem assina essa representação aqui que foi arquivada, Rogério Correia, obrigada, gente, que foi arquivada pela PGR, foi Lindbergh. O Procurador-Geral da República acabou dando um parecer favorável ao arquivamento do pedido de abertura de investigação feito pelo Lindbergh. Tá? Ele diz que não há elementos para abrir uma investigação contra Eduardo Bolsonaro. Então, vocês veem que ele deu essa decisão agora, no final da tarde, e depois de Eduardo Bolsonaro ter feito o anúncio de que tinha decidido abrir mão do mandato e morar nos Estados Unidos por causa, entre outras coisas, desse tipo de situação, de pedidos de investigação contra ele, inclusive de retenção do seu passaporte. Então, é como, Otávio Guedes, é como se o PGR estivesse dizendo, não, porque aqui a gente não vê elementos para nem abrir investigação contra você. Isso. Então, o que ele diz aqui? Engraçado! Mas demorou 18 dias para tomar essa decisão. E, coincidentemente, horas depois do Eduardo Bolsonaro dizer eu não volto mais ao Brasil. Tem que ser muita anta para dizer que não tem nada uma coisa com a outra. Tem que ser muita anta. É óbvio que o Eduardo seria o Marcos Duval 2.0. Pior, porque eles têm mais raiva do Eduardo Bolsonaro do que do Marcos Duval. Então, o Eduardo Bolsonaro poderia acontecer como aconteceu com o Daniel Silveira. Cadeia. Poderia. Eu poderia. Como aconteceu com o Felipe Martins, que nunca cometeu nenhum crime e foi preso e torturado. Poderia. Não, mas a coincidência. Olha só, a PGR mostrou que não tem nada de perseguição. Como é que não tem nada de perseguição? Como que não tem nada de perseguição? Como que demora 18 dias para você dar um sim ou não? Sim ou não? 18 dias. Sim ou não? E aí, quando o Eduardo Bolsonaro fala, eu não volto, ele diz, eu não ia tirar seu passaporte, bobinho. Ô, bobinho, não ia tirar, bobinho. Ah, para com isso. Pessoal, alguém aqui realmente acredita que essa PGR iria fazer o que fizeram agora? Se o Bolsonaro tivesse voltado, o Eduardo Bolsonaro tivesse voltado ao Brasil, quem é que acha, Fábio? Olha, se o Eduardo Bolsonaro tivesse voltado ao Brasil, teria sido preso, eu digo mais, provavelmente preso no aeroporto, tá? Provavelmente. Nem chegaria em casa. Eu tenho minhas dúvidas. Então, quem é que tá aqui? Na minha opinião, seria preso. Bota 1. Agora, se você não, Fábio, na minha opinião, eles iriam arquivar de qualquer maneira. Coloca 2. Deixa eu ver a opinião de vocês. Quem é que acredita que seria preso? Bota 1. Você acha que seria arquivado? Coloca 2. Bota aí. Que é importante, no parecer, o Procurador-Geral da República. Os relatos dos noticiantes, né, que são os parlamentares que entram com a queixa-crime, a notícia-crime, que é o nome técnico, não contém elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade do ilícito penal, justificadora da deflagração da pretendida investigação. As apontadas relações mantidas entre o parlamentar requerido e as autoridades estrangeiras são insuficientes, que é a viagem de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, que a gente falava há pouco, são insuficientes, Otávio, para configurar a prática das condutas penais previstas nos artigos X e Y, entre os quais obstrução de investigação, coação no curso do processo, etc. Inexistindo elementos concretos sobre a existência de negociação objetivando a concretização
da finalidade ilícita prevista no tipo legal, espero que vocês tenham entendido, há que se prestigiar a observância do princípio da legalidade. Concluindo, para não entrar no juridiquês, ele diz, nesse contexto, ausentes evidências de ilegalidades atribuíveis ao parlamentar representado, não há justa causa para autorizar a abertura de investigação. Não se nota a matéria delitiva nos atos narrados pelos noticiantes, é o que diz, arquive-se, portanto, é o que diz o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet. O mais engraçado, pessoal, é que esse mesmo pessoalzinho da Globo estavam dizendo que ele tinha que ser preso. O carinha lá do Burrol, deixa eu ver, de repente tem até aquele vídeo aqui, talvez eu não tenha, porque eu apaguei tudo. De quinta categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva, Estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discursos, vamos às ações pelos caminhos certos. Tem o Procurador-Geral da República que deve tomar posição firme. Prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, é isso, Mayrovski? Sim, veja. É isso, prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. É o que a esquerdalha estava dizendo. Aí agora, não, tá vendo? Não existe perseguição porque o PGR disse que não ia acontecer nada. Mas por que o PGR disse horas depois de que o Bolsonaro falou, eu não volto ao Brasil? Coincidência.